E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias curiosas. E no vídeo de hoje eu vou contar a história de uma lenda que atravessou oceanos e culturas. Como assim, Rafa? Eu vou contar a lenda das sereias, Andy. A lenda das sereias é uma lenda antiga, contada, de geração em geração por muitos marinheiros no mundo todo. E eu tô falando das sereias de água salgada, que a de água doce nós já contamos, que é a Yara. Tem esse vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E enquanto eu conto uma história inspirada em relatos antigos, eu vou te revelar algumas verdades por trás da lenda das sereias. Nossa, são muitas histórias, hein? Conta essa, Rafa. Eu vou contar essa, mas antes vou pedir pra você se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito, deixar seu like. Por quê? Porque o seu like é muito importante para nós. Hoje eu vou te contar a história de Elias, um jovem velejador brasileiro que jurava não acreditar em lendas. Sempre ouvia, mas não acreditava. Até embarcar sozinho numa travessia simples, que tinha tudo para ser apenas mais um trabalho. Mas se tornou a viagem mais estranha, assustadora e inesquecível da vida dele. Ele foi contratado para buscar amostras de água do oceano para pesquisa. Sabe quando os pesquisadores precisam de amostras? Então ele ia buscar em pontos específicos. Então tinha que ser nos lugares específicos ali que os cientistas queriam. Alguns bem longe da costa. Tão longe, mas tão longe que levaria dias para ele chegar de veleiro. Um dia antes de zarpar, enquanto estava arrumando as suas coisas para a viagem, ele ouviu sua mãe, Dona Rosa, tentar convencer ele a não ir. Dizia que era uma viagem arriscada, seriam muitos dias sozinho, em alto mar, que ouviam ali cada história assustadora dos perigos marinhos, E ficou com medo ali do que o filho iria enfrentar nessa travessia, nesse trabalho. E ela ganhou a ajuda da Laís, a sua filha e a irmã mais velha do Elias. Ela ajudou ele a entrar na pilha, dizendo pro Elias não fazer aquele serviço. Mas ela usou um argumento inusitado. Qual? Ela disse pra ele não ir porque ele corria o risco de encontrar sereias no caminho. Sereias? Disse que os navegadores antigos relatavam avistar sereias desde os tempos mais remotos. E é verdade, tá? No século 10 a.C., 10 a.C. Tudo isso? Tudo isso. Os assírios, eles acreditavam numa deusa metade mulher e metade peixe. E ela foi só o primeiro registro de uma longa lista, viu? O Elias estava até achando graça, Pensando ali, tirando uma onda, dando risada. Mas a sua irmã insistiu, dizendo que os gregos já falavam das sereias. Só que lá, elas eram metade pássaro e não peixe. Lá na Grécia, as sereias, elas voavam e não nadavam. Um pouco diferente, Diferente, Rafa? Mas já eram associadas ali a perigos do mar. Dona Rosa falou que o Colombo relatou no seu diário de bordo ter avistado sereias perto da costa do Haiti. Só que o Elias já tinha lido sobre isso e sabia que os cientistas achavam que o que o Colombo tinha visto, na verdade, poderia ser peixes-boi. É uma associação ali, Rafa? Porque não dá pra ter certeza do que ele viu, É curioso que tantas civilizações, separadas por milhares de quilômetros, criaram criaturas marinhas tão parecidas, Que existem muitos relatos de marinheiros, navegadores, dizendo terem visto seres estranhos com rabo de peixe e corpo de mulher. Hoje em dia ainda a gente tem a tecnologia, Rafa? Que é mais fácil a gente se comunicar, mas antigamente era só no relato. Era muito mesmo. Difícil a comunicação, então realmente muitos povos falando do mesmo assunto, assim, E foi no folclore nórdico e europeu que elas surgiram como a gente conhece até hoje. Mas isso pode ter muitas explicações, tá? Podia ser porque os marinheiros passavam dias isolados no mar, com pouca comida, pouca água. Então o cansaço podia gerar ali certa confusão visual. O Elias sabia disso. Era um cara ligado nos mitos e nas lendas marinhas. Realmente, essa questão de você ficar aí no mar, com fome, com sede, vai dando uma vertigem. Pode te dar ali uma sensação de estar uma coisa, entendeu? O próprio enjoo do mar também. Exatamente. No dia de zarpar, o Elias pegou a sua mochila, deu um beijo na sua mãe, na sua irmã e se despediu rumo à sua missão. Assim que ele iniciou a viagem, ele ouviu o celular avisando que estava chegando mensagem. Eram vários prints que a Laís tinha mandado para ele sobre sereias, fotos mitológicas, textos de livros antigos. O Elias achou graça, deu risada, ignorou. Algumas milhas depois, o Elias enfrentou um pequeno problema mecânico. E ao tentar resolver,
acabou se atrapalhando e, sem querer, despejou quase toda a água que ele tinha no reservatório. E a água realmente é uma coisa indispensável, né? Porque a do mar não dá pra beber, né, Rafa? Exatamente, não dá. Então ali ele precisaria muito daquela água. E como se não bastasse, ele percebeu que tinha esquecido uma caixa com comidas pra viagem. Nossa! Só que a essa altura ele já estava longe demais pra voltar. Sim. Então decidiu seguir em frente mesmo assim. Mas pra isso ia ter ali que racionalizar a comida e a água, sabe como é, né? Por isso que a gente tem que conferir todas as coisas antes de... Checklist. Checklist, é muito se importante. Você colocou tudo ali, ainda mais se você vai passar dias em alto mar. Com certeza, viu, Rafa? A partir de então, Elias começou a consumir só o necessário, chegando a ficar horas sem comer e sem beber. Num fim de tarde, ele tinha tirado um cochilo e acordou com o barulho de um canto. Um canto? Alguém estava cantando alguma coisa. Já era noite e ele não conseguia ver nada no horizonte, mas ouvia nitidamente alguém cantando. Ele pensou, já estou muitas horas sem comer, preciso me alimentar. Daí foi lá e fez uma boquinha. Enquanto isso, ele pegou o celular dele, né? Não tinha sinal, claro, no meio do mar, mas ele ficou lendo os prints que a irmã dele tinha mandado. Aí tinha lá, sereias nórdicas que previam tempestades, sereias medievais que afundavam barcos, relatos reais de navegadores descrevendo figuras femininas na água. Em alguns eram apontadas como perigosas, em outros como guardiãs. Cada cultura ali com seu relato, né? Antigamente não tinha o Zap, né? Mas Exatamente. essas informações se propagavam, Circulava, né? E aí, já circulava, viu? Era um telefone sem fio, Cada conta uma parte, quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Então a história foi crescendo. Até que o Elias chegou no seu destino. Coletou lá a água do mar, né? Pra pesquisa, as quantidades certas, nas horas certas. Daí se preparou pra voltar. Olhou o que tinha ainda de comida e de água e se deu conta que pra volta ele teria que economizar mais ainda. Uma boa lição pra ele, Rafa, não esquecer mais de conferir a comida. Exatamente. No segundo dia do caminho de volta, depois de um dia de sol muito forte, o Elias cansado, olhando para o horizonte, pensando, né, se faltava muito para chegar, quando de repente ele ouviu o canto. Já aprendemos aqui nesse canal que em caso de ouvir cantos estando num barco, nunca siga. É verdade, viu, Rafa? Só que o Elias ainda não era inscrito no canal. Então não seja como ele, e se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Mas o Elias, querendo saber que som era aquele, ele virou o barco na direção do som. Mas aí o som simplesmente parou. Ele teve a impressão de ver uma silhueta em alto mar. Uma não, duas. Duas? Parecia a sombra de duas mulheres olhando pro barco. Mas podia ser a fome, né? Fazendo ele ver e ouvir coisas. No dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, ele notou no horizonte uma pequena ilha no meio do oceano. Achou estranho, porque ele não lembrava daquela ilha na ida. Foi então que ele começou a ouvir nitidamente um barulho. E decidiu seguir aquele som. Virou o barco, mexeu nas velas para ganhar velocidade e lá foi ele dar a volta na ilha. Quando ele contornou as primeiras pedras, viu algo do outro lado. O quê? Eram várias. Pareciam sentadas nas pedras. Seus olhos pareciam não acreditar no que estavam vendo. Tinha rabo de peixe, sim, ele estava vendo. O sol que vinha daquela direção não permitia que ele enxergasse com clareza. Mas eram sereias, ele tinha certeza. E conforme o barco foi se aproximando, ele descobriu. Eram peixes boi. Nossa, Rafa, não acredito. Peixes boi, que alívio, né? Não, eu achei que ele descobriu de fato se existia sereia ou não, né, Rafa? Mas olha, sinceramente, aí ele falou, bom, tô com fome de novo, preciso comer alguma coisa. Foi lá, comeu um negocinho, bebeu um pouco de água, porque já tava alucinando, né? E também decidiu colocar o veleiro de volta a caminho de casa, porque ele tinha se distanciado da rota dele. Quando faltavam poucos dias para terminar sua viagem, o Elias já tava no seu limite. Sim. Em alguns momentos ele chegava a tremer de fome e de sede. Nossa. Tinha bem pouca comida sobrando, ele estava economizando ao máximo, até que em um certo momento ele teve a impressão de ouvir novamente aquele canto, que ele achava que podia ser das sereias. Sim. Ele sabia que podia ser a mente dele enganando, né? Então precisava manter a concentração. O canto foi ficando mais forte, mas ele não queria se impressionar nem mudar seus planos e manteve a sua rota. O canto foi aumentando.
até que parecia estar em volta do barco dele. Em volta do barco? De repente, o Elias olhou para trás e viu surgir de dentro do mar 2 sereias. 2 sereias? Sim, sereias. 2 sereias, verdade, sereias mesmo. Da cintura para cima, mulher. Da cintura para baixo, peixe. Elas pulavam e nadavam e seguiam o barco. Ele apertou seus olhos assim para ter certeza de que aquilo não era uma alucinação. O corpo dele travou e ele encarou as sereias encantado. Elas encararam ele também e foram se aproximando do barco. Daí ele sentiu medo, não tinha para onde fugir. Fechou os olhos, pensou na mãe, pensou na irmã, só conseguia pensar na sua família te esperando na volta. O coração acelerado, a boca seca, e quando ele abriu os olhos, já não tinha mais ninguém. Faltava pouco para chegar em casa, mas a aventura do Elias estava longe de terminar. Nossa, Rafa, se tudo isso é fruto da imaginação dele, onde é que tudo isso vai parar, hein, Rafa? Na tarde seguinte, faltando só um dia para chegar em casa, ele notou que os ventos haviam mudado e precisou ajustar as velas. Quando a noite estava prestes a cair, Elias percebeu que algo grave estava prestes a acontecer. Uma forte tempestade estava se formando. E ele precisava agir rápido, mas estava tão cansado e com fome que achava que não ia ter forças para conseguir. Então, ele ouviu um canto vindo de longe. E para evitar um novo encontro com as sereias, imaginárias ou não, o Elias tomou uma decisão drástica. Qual, Rafa? Ele comeu tudo o que tinha sobrado. Desesperadamente. E bebeu toda a água que tinha restado. Tudo, ele comeu tudo, bebeu tudo, não deixou nada. Se alimentou como podia. Não ia sobrar nada pro último dia de viagem. A tempestade ia ser forte, né? Então ele ia precisar estar alimentado, estar forte ali para poder enfrentar. E a tempestade começou. Relâmpagos iluminando o mar, os ventos fortes, ondas gigantescas batendo no casco do veleiro. O Elias se agarrou no leme para não perder o controle do barco, que balançava, subia, descia nas ondas enormes. Foi quando ele olhou pro lado e viu uma sereia pular do mar, no meio da tempestade, do lado do barco. Olhou pro outro lado e viu que lá também tinha uma sereia acompanhando tudo. Uma delas apontou em uma direção. E aí o Elias ajustou o leme. As duas nadavam na mesma direção, acompanhando o barco, como se guiasse o caminho que ele devia fazer. Não demorou muito e o Elias se distanciou da tempestade. Mas perdeu as sereias de vista. Quando olhou de onde tinha vindo, entendeu que por pouco a tempestade não empurrou ele para um conjunto de pedras que podia ter sido fatal. Então ele foi salvo pelas sereias, né, Rafa? Exatamente. Aparentemente ele tinha sido salvo pelas sereias. No dia seguinte, o Elias chegou no porto. Sua mãe e sua irmã foram lá encontrar com ele e tal. Ficaram pasmos como ele estava magro, né, com cara de cansado. Só o pó da rabiola. Só o pó. Ele contou que tinha esquecido a comida e que tinha perdido a água e por isso teve que racionalizar. Daí ele aproveitou para contar também da tempestade que ele enfrentou e que nunca mais ia duvidar das sereias, porque agora ele acreditava que elas, as sereias, tinham ajudado ele a se salvar da tempestade. E é assim que as lendas sobrevivem, Andy. Não porque a gente prova que elas são reais, mas porque elas permanecem cheias de significado. Interessante, né? Bem poético isso aí, viu, poético, Rafa? Né? Se você gostou de conhecer um pouco mais da lenda das sereias, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para acompanhar as próximas histórias que nós vamos trazer aqui. É isso aí, eu gostei dessa, viu, Rafa? Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau.